Falar de Machado de Assis é falar de um universo inteiro, de um dos pilares da cultura do Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar na mente desse gênio para tentar entender o que faz dele uma figura tão grandiosa e, principalmente, tão atual. Bom, vamos direto ao ponto. Quem tá aí na batalha dos estudos, se preparando para vestibulares e concursos, com certeza já cruzou com esse nome umas 1000 vezes. Mas por quê? O que faz dele um autor tão indispensável? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder aqui. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho da coisa, não estamos falando de um autor importante qualquer. A gente está falando daquele que é considerado por um consenso assim quase unânime o maior nome da literatura brasileira, de todos os tempos. Ok, mas para entender essa genialidade toda, vamos primeiro analisar quem foi o Machado e o que faz dele esse nome do qual simplesmente não dá para fugir na nossa literatura. Olha, a atuação dele foi gigantesca. Machado não ficou só em um gênero. Ele era bom em tudo: poesia, crônica, conto, teatro. E não para por aí. Ele teve um papel institucional chave, sendo o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, ele ajudou a construir o próprio cenário literário do país. Mas o que faz Machado ser um gênio não é só o jeito que ele escrevia, sabe? É o que ele escrevia. Ele mergulhava fundo na alma humana, expondo coisas como ambição, ciúme, hipocrisia, de um jeito que parece que foi escrito ontem. Ele falava do Brasil do século XIX, mas, na verdade, ele falava sobre todos nós. Só que, olha que curioso, ele nem sempre foi esse Machado que a gente conhece. Todo gênio tem um ponto de partida. E o do Machado foi bem diferente do que o consagrou. Vamos dar uma olhada na fase inicial dele, que ainda era bem ligado ao romantismo. E essa comparação aqui mostra isso perfeitamente. No começo da carreira, a gente tinha um Machado que seguia mais as regras da época, sabe? Histórias de amor, uma estrutura mais convencional, finais mais previsíveis. Ele já era um escritor excelente, mas ainda não era um Machado revolucionário. Fica de olho nessa segunda coluna aí que a gente já volta para preenchê-la de um jeito bem impactante. Essas aqui são as obras que marcam esse primeiro momento que muitos críticos chamam de fase imatura. São livros muito importantes para a gente entender a evolução dele, para ver o escritor que ele era antes de se transformar num autor que iria mudar completamente as regras do jogo. Então, a gente chega no momento decisivo. Um único ano, uma única obra foram o suficiente para causar uma verdadeira revolução na literatura do Brasil. Guarda bem esse número. 1881. Isso aqui não é só uma data, é o marco zero do romance moderno no Brasil. E tudo aconteceu pelas mãos de Machado de Assis. A grande sacada, a virada de chave, tá toda aqui. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado simplesmente rasga o manual de como escrever. Quem conta a história? Um defunto autor. Alguém que já morreu e justamente por isso pode contar tudo com uma sinceridade brutal, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Pensa só. Isso, para a época, era uma coisa de outro mundo. O que é fundamental entender aqui é o seguinte: não foi uma transição lenta, foi um rompimento. Brás Cubas não só mostrou um estilo novo, ele, sozinho, deu pontapé inicial em um novo movimento literário no país, o realismo. Lembra daquela coluna que ficou vazia? Pois é, agora tudo se encaixa. O autor das tramas de amor deu lugar a um mestre da ironia, do pessimismo e de uma crítica social afiadíssima. A transformação era completa e definitiva. É com essa voz totalmente nova que Machado entra na sua fase mais, digamos, genial. A fase que produziu as obras que o colocaram na história para sempre. Esses 3 romances são o coração da obra dele. Brás Cubas abre a porta com essa ousadia toda na narrativa, Quincas Borba vai ainda mais fundo na crítica filosófica. E Dom Casmurro nos dá de presente um dos maiores e mais deliciosos mistérios de toda a literatura. E falando em Quincas Borba, Machado faz uma coisa sensacional. Ele inventa uma filosofia, o humanitismo, que na verdade é uma sátira genial ao darwinismo social da época. A frase símbolo é: ao vencedor as batatas. É um resumo perfeito dessa visão de mundo onde a miséria de uns é só o que alimenta o sucesso de outros. É a crítica social no seu estado mais puro e inteligente. E claro, a gente tinha que chegar na pergunta de R$1 milhão, né? A genialidade do Machado aqui foi criar uma história mas tão ambígua, contada por um narrador que é um poço de ciúme e em quem não dá para confiar, que é simplesmente impossível ter certeza de alguma coisa.
A dúvida não é um defeito do livro, a dúvida é a obra-prima. Beleza. Depois de passar por tudo isso, a gente consegue finalmente juntar as peças e entender por que, mais de 100 anos depois da sua morte, Machado de Assis continua sendo tão importante. Então, resumindo o legado dele, o que a gente tem? Ele não só trouxe um movimento literário novo para o Brasil, ele elevou o nível da literatura, com personagens de uma complexidade absurda, uma crítica da sociedade que nunca envelhece e uma coragem para experimentar com a forma de contar histórias que ninguém tinha tido por aqui. E com isso, a gente volta lá para nossa pergunta do começo e a resposta fica clara. Machado é a matéria obrigatória, porque entender a obra dele é entender uma virada de chave, não só na literatura, mas na própria forma como o Brasil se via como país. Ele nos deu ferramentas para ler a nossa sociedade que funcionam até hoje. Para a gente fechar, fica uma provocação. Talvez essa discussão toda sobre a Capitu seja só uma isca, uma distração genial. E se a verdadeira questão que o Machado deixou no ar não for sobre a culpa ou a inocência de uma pessoa, mas sobre a natureza de uma sociedade inteira que gera o ciúme, a desconfiança e a hipocrisia? É uma pergunta que, com certeza, continua nos desafiando.